Se você está num processo de imigração, provavelmente você já deve ter se perguntado se conseguirá exercer a sua profissão aqui no Canadá. Quer saber como os imigrantes são tratados nos locais de trabalho e até onde podem chegar nas empresas canadenses? Olá, Sejam bem-vindos ao Estação Canadá. eu sou Lauro Nishiura Eu sou Vanessa da Costa. e no episódio de hoje nós vamos contar um pouco da nossa experiência no mercado de trabalho do Quebec. E para começar, vamos situar vocês sobre a nossa trajetória profissional aqui no Canadá. Aliás, vou contar um pouquinho da nossa formação no Brasil antes, né? Eu sou formada em comunicação social e tenho uma licenciatura em ciências sociais. Como seria muito difícil exercer a profissão de professora aqui no Canadá, assim que eu cheguei, e no Quebec, né, por causa da língua, obviamente, do francês, eu decidi não sair do ramo da educação e fiz um técnico em educação infantil. Quando eu fiz, eu achava que a possibilidade de trabalhar em meio período como professora seria tranquilo, como é no Brasil, né? Alguns professores escolhem trabalhar meio período. Mas aqui a educação, ela é integral. E na educação infantil, existe essa exigência também que a educadora que está ali junto das crianças, ela esteja disponível o dia inteiro praticamente, então 8 horas por dia. E assim, né? Eu sabia que quando eu tivesse as minhas crianças, aquilo não ia funcionar muito bem para mim. Então eu fiz alguns outros cursos, como abertura de empresa, administração de creches, para ver se eu conseguiria ali auxiliar algumas diretoras, coisas do tipo. Então, eu tive essa noção, assim, do trabalho, das possibilidades com aquilo que eu tinha em jornalismo, que seria muito pouco, muito, muito pequenas as chances, né, por causa da língua, que não é a minha primeira língua. Naquela época ainda não era, assim, tão comum a comunicação pela internet, de você conseguir manter relacionamentos com empresas no Brasil e fazer certos trabalhos freelancers aqui. Então, foi uma coisa que eu risquei completamente das minhas possibilidades. Hoje, eu não sei, como jornalista, se eu chegaria aqui pensando dessa forma. Como professora, o curso de Sociologia, ele não é dado no ensino médio, então eu teria que fazer um mestrado para poder pensar na possibilidade de tentar uma vaga num CEGEP, que é um college. Então, assim, naquele momento, depois de 2 faculdades, eu queria mesmo era ganhar dinheiro. Então, eu fui fazer o que dava mais a possibilidade de trabalhar mais rápido, que foi um curso técnico de 1 ano para ser educadora infantil. Porém, mas como eu já falei, teve esses pequenos probleminhas depois que vieram as crianças. E também, depois das crianças, eu precisei trabalhar em alguns momentos. E aí teve muitos outros bicos, né, que eu fiz aqui. Um deles, os mais longos, assim, digamos, foi fora da minha área. Foi em administração, com um auxiliar administrativo numa importadora. E ali eu fiquei um bom tempo, então eu vou falar um pouquinho sobre isso também. E fiz até Uber, gente. Fiz de tudo. Aliás, Uber eu também fiz aqui e foi até que interessante no começo. Mas a minha trajetória foi um pouco mais fácil, já que eu já estava na minha área no Brasil há 10 anos. Eu sou formado em técnico em manutenção aeronáutica, eu trabalhei muitos anos como técnico em manutenção de aviões e nos últimos 3 anos no Brasil eu estava trabalhando como instrutor de pilotos numa grande empresa aérea no Brasil. E como havia a possibilidade de imigrar com o meu diploma, porque isso valia muito aqui na época, era uma profissão em alta demanda, eles estavam buscando pessoas nessa área. Então, para mim foi fácil pegar a maior parte do meu currículo, que era como técnico de manutenção, e aplicar como um técnico de manutenção. Então, foi assim que nós viemos para cá com esse visto dessa forma, né? Assim, como trabalhador qualificado e tendo a minha profissão como algo que priorizou, inclusive, o nosso processo à época. Então, para mim, foi mais fácil vir e já voltar às minhas origens como técnico de manutenção de aviões. Até depois eu acabei mudando, virei supervisor de produção dentro de uma grande fabricante de aviões aqui no Canadá. E trabalho nessa fabricante, inclusive, que foi vendida para uma grande empresa europeia e acabei trilhando outros caminhos dentro da empresa. Mas para mim foi muito mais fácil, já que era já a minha área, e foi interessante, inclusive, a minha área, porque muita gente pensa no downgrade que tem que fazer quando imigra, né? Muitas profissões você acaba tendo que dar alguns passos para trás, né? Ou seja, às vezes o diploma não é reconhecido, e o que é curioso é que a minha formação, que é técnica no Brasil,
Aqui, ela é de engenheiro. Não existe o técnico de manutenção aeronáutica, existe o engenheiro de manutenção aeronáutica. E todos os meus estudos foram reconhecidos e vários cursos extras que eu fiz depois, durante a minha carreira, contou. Tudo isso eles avaliaram todo esse conhecimento e me consideraram como engenheiro aqui. Então, no meu caso, foi assim, completamente fora da curva, não acontece com frequência, é raro, mas no meu caso, eu acabei tendo um upgrade do meu diploma quando cheguei aqui. É, sorte para poucos essa. Muito poucos. Além disso, gente, além da nossa própria experiência, conhecemos muitas pessoas aqui de algumas áreas, como da área de TI, enfermagem, o que mais, Laura, que a gente conhece? Eu acho que a grande parte é de TI, porque até no período que a gente veio, era uma área de muita demanda. Então, é claro que assim, basta um do casal ter uma área de demanda para puxar o casal, né? Então a gente acaba conhecendo outras áreas, mas de repente foi secundário no processo, né? Muitos casais veio um aplicante principal em TI e de repente a segunda pessoa em uma outra área. Mas enfermagem era alto na época também, né? Tinha essas duas, eu lembro que era bastante procurado aqui. E além disso, tem as pessoas que arrumaram emprego depois disso, que não necessariamente foram pessoas que vieram pelo processo de imigração, mas que são os nossos amigos e que a gente conhece em algumas outras áreas, né? Muitos auxiliares administrativos também, o pessoal na área de educação infantil, alguns que abriram creche. Que trabalham em fábrica, em empresas, de uma maneira geral. Que tem comércio também. Bom, acho que é isso. Na área de saúde... os nossos dentistas, a gente sabe um pouquinho, assim, por alto, né? Sim, são brasileiros. Então, médico, pessoalmente, eu não tenho nenhum amigo. Amigo não, mas eu conheço uma brasileira que é médica, inclusive trabalha na clínica que atende as nossas filhas. Ah, tá. Então, é isso, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre esse universo, o que essa experiência nesses 10 anos, esses contatos e a nossa própria experiência nos deu de saber sobre o mercado de trabalho canadense. Primeira coisa, muita gente fala, né? Tem bastante emprego no Canadá, o Brasil tem 14 milhões, 12 milhões de desempregados, um desemprego muito alto, e muita gente diz, tem bastante emprego no Canadá. Tem bastante emprego no Canadá? Se forem empregos, assim, como é que se chama isso em português? Entry level. Um emprego de entrada, talvez não na sua área, né? Um emprego que não seja na sua área, isso tem bastante, né? Eu não conheço ninguém neste momento que está desempregado. Mesmo depois de um ano difícil que nós tivemos no ano passado, neste momento as pessoas que a gente conhece, graças a Deus, estão todas empregadas. É claro que não necessariamente na sua área principal. Em todo lugar por onde a gente passa, assim, é muito comum, se vamos daqui até a casa de uma amiga que fica a 20 minutos daqui, pelo menos umas 5 empresas nós vamos encontrar no caminho com uma placa de procuramos pessoas. Mesmo nós vimos, inclusive, que um ano difícil, que foi o ano de 2020, onde até muitas empresas fecharam, mesmo assim, eu acompanhando, né, principalmente em redes sociais, na internet, eu via muita gente publicando vagas, né? As vagas estavam sempre se abrindo. Inclusive, alguns colegas de trabalho meu que acabaram perdendo o emprego por conta das dificuldades do ano passado, já estão todos trabalhando de novo. Então, é o que a gente comentou, né? Às vezes você não vai encontrar, de repente, na área específica, mas emprego mesmo não falta, né? De repente não na sua área, mas desempregado completamente, a não ser que a pessoa esteja realmente focando especificamente em uma área, e ela pode aguardar um pouco mais se ela tiver essas condições. Mas se ela eu preciso trabalhar para arrumar um emprego que me pague ao menos um pouco mais que o salário mínimo, em volta disso, consegue até com uma certa facilidade. E aí a pessoa tem que ter em mente o efeito que aquilo vai ter na vida dela. Essa espera, né, as consequências financeiras, mas também a consequência psicológica de se colocar num emprego que ela achava que tudo bem. Estava lá no Brasil e achava que tudo bem exercer esse tipo de profissão. Mas uma vez que você está aqui e vai enfrentar todos os outros desafios da imigração, talvez isso não seja tão simples assim, passar muito tempo fora daquilo que te realiza como pessoa, como profissional. Sem dúvida, a realização pessoal não passa somente pela mudança de país, né? Muita gente que está imigrando coloca isso como foco principal da vida, né?
mudei de país, o resto é só resto. E na verdade não é só resto. No início, realmente a mudança de país enche os seus olhos. Você vai acabar gostando muito de tudo, tudo aquilo é novidade, e eu topo qualquer coisa, e vamos que vamos. Quando vai passando o tempo, nós já estamos aqui há 10 anos, eu diria que de repente, depois de 3 a 5 anos, você já começa a falar, opa, eu faço parte deste lugar. O país já não é mais uma novidade para mim, né? Agora a vida entra nos eixos, as rotinas começam a ficar mais estabilizadas e, de repente, quem não está realizado profissionalmente pode sentir os efeitos disso. Exatamente. Você cresce um pouco mais também. Eu acho que quando você é mais jovem, você topa tudo. E aí depois a idade, os boletos vão chegando. Vão chegando. Os filhos, e as coisas mudam um pouco. Mas o fato de ter emprego sempre, em todo canto, procurando gente, não significa que não exista um desemprego no Quebec, né? Não mesmo. Aliás, a taxa de desemprego no Quebec, segundo dados de 2019 do Comitê Consultativo de Pessoas Imigrantes, essa taxa de 5% de desemprego entre a população nascida no Quebec e de 14% entre os imigrantes, ou seja, quase 3 vezes mais. Esse estudo, ele ressalta, inclusive, que apesar da penúria de mão de obra, esses são os dados que nós encontramos, o que é uma coisa chocante e que reflete, segundo eles, uma certa discriminação e obstáculos sistêmicos. A discriminação, como já abordamos em outro episódio, não é algo que foi sentido por nós ou pelas pessoas mais próximas a nós, mas há certos grupos de imigrantes que relatam sofrer essas discriminações. Eu acho que a barreira da língua é algo que faz com que esses números sejam maiores, né? Não é simplesmente porque você chegou aqui que você tem plenas condições de trabalho se você não fala bem a língua. E, obviamente, se você não conseguir se comunicar bem, muitos empregos você acaba perdendo por conta disso. Eu acho que isso deve ter um peso grande, mais do que a discriminação em si. Eu concordo, porque foi isso que me limitou, foi isso que me assustou, foi isso que me impediu de buscar certas posições. Até hoje, assim, isso é um freio que eu tento lidar com isso, porque hoje eu já falo a língua, já me comunico, e como o Lauro mesmo de vez em quando fala para mim, deixa que digam que você não está apta. Eu sempre colocava aquela exigência, né? Aquele perfeccionismo linguístico de atingir certo nível, quando, na verdade, pessoas que... A gente tem que se arriscar, gente. Chegou num determinado nível que você se comunica, não é você que vai dizer que você não fala. Deixa que falem, né, Laura? Eu acho isso, né? Você vai para uma entrevista de emprego, você tem que se vender. Essa é a sua função como entrevistado, dizer que você merece aquela vaga. Então, quando alguém te pergunta, você fala a língua? Se você consegue se comunicar e você acha que você não fala bem, de repente porque tem sotaque ou porque erra algumas coisinhas, isso é normal. Então, você diz, sim, eu falo, porque a fluência, para mim, passa por eu compreendo e consigo responder aquilo que eu estou pensando. Se você comete alguns erros ou não, quem tem que dizer o seu nível não é você. É a pessoa que está te entrevistando. De repente, para ela, o seu nível está excelente para aquela vaga. Então, não coloque você essa barreira, né? Se o seu nível de idioma na sua cabeça não é super, hiper avançado, diz que fala o fluente. Mas a gente também tem que ser realista, né? Eu sou de uma área de educação. Estar de frente para alunos de 18, 19 anos, ensinando certas coisas, usando a língua como ferramenta de trabalho, a cobrança em cima da língua é absurda e realmente não pode ter certos tipos de falhas e de erro. Mas a maior parte dos empregos não é assim. Sem dúvida, a maioria dos empregos não exige uma linguagem formal, a não ser, né, na área de educação, jornalismo, né, a comunicação é algo fundamental, mas no dia a dia de empresas, não é essa a maior limitação, né? Eu, por exemplo, trabalho liderando um grupo de pessoas, muita gente, e por mais que eu ainda cometa erros, mesmo depois de 10 anos a gente morando aqui, a gente nunca vai falar perfeitamente como um local, um nativo. Então a gente vai acabar escorregando vez ou outra, mas isso passa. E faz parte, né? Faz parte. O processo de imigração, ele existe para isso, para preencher vagas. Essas vagas serão preenchidas por pessoas que não foram nascidas aqui.
Então, a gente não pode se bloquear e buscar essas carreiras que antes ocupávamos em nossos países. E a nossa percepção é que eles são bem abertos para receber imigrantes, mesmo ocupando cargos de chefia sobre eles mesmos. Se você é competente e Claro. demonstra essa competência e trilhou essa trajetória aqui, né? Você não vai chegar aqui sem experiência nenhuma canadense e querer ser chefe deles, assim. Quem é você que não trilhou, pelo menos ali dentro daquela empresa, alguma coisa? Então, claro que pode acontecer. Pode acontecer, mas o que eu digo é com relação a eles te olharem com esse sim. respeito, né? Você vai encontrar muito mais dificuldade se cair de paraquedas num Sem cargo dúvida. superior. Sem dúvida. Mas uma vez que você provou competência, disputou uma vaga de igual para igual com eles e virou chefe deles, eu não vejo problema nenhum nisso. Assim. Eles não têm nenhum tipo de discriminação quanto a isso. Né? Desde que, claro, você seja competente para o que está fazendo, né? Como a gente mencionou. Esse estudo que eu mencionei anteriormente, que é daqui do Quebec, ele diz que aquela taxa de desemprego que era de 14% entre os imigrantes, ela diminui para 6,4% quando o imigrante ele está aqui há mais de 10 anos. Ou seja, na população local a taxa era de 5,1% e entre os imigrantes de 6,4%. Mas mesmo a taxa de desemprego sendo praticamente igual entre os imigrantes e os quebequenses após 10 anos aqui, muitos imigrantes não estão trabalhando na sua área. Né? Essa é a chamada taxa de desqualificação, quando o profissional ele trabalha fora da sua área de formação, abaixo, né, da sua área da sua experiência ou da sua formação universitária ou pós-universitária. E essa taxa ela é de 53% entre os imigrantes, que é 2 vezes maior do que a taxa entre os quebequenses. Agora, comparando com os dados do Canadá como um todo, do país em geral, porque esses dados que eu apresentei foram do Quebec, o dado do Canadá é que entre os universitários nascidos aqui, 91% estão empregados. Entre os que vieram para cá como imigrantes qualificados, trabalhadores qualificados, essa taxa é de 82%. Mas menos de 40% desses imigrantes, desses 82% que estão empregados, menos de 40% deles estão nas áreas que ocupavam antes da imigração. Esses são os dados da World Education Services de 2018, que fez uma pesquisa com 6.400 imigrantes qualificados. Então, só para recapitular, no Canadá como um todo, menos de 40% dos imigrantes ocupam posições nos mesmos níveis que ocupavam antes da imigração, e no Quebec esse número é de 47%. Então, um pouco maior aqui no Quebec as chances, segundo esses dados, de você trabalhar na sua área sendo imigrante. Bom, é praticamente dizer que a cada 2 imigrantes que chegam aqui, apenas um vai trabalhar naquele mesmo nível que ele ocupava. E tanto o estudo do Quebec quanto o estudo do Canadá procura apontar quais são os principais obstáculos para que esses imigrantes não trabalhem na mesma área que trabalhavam no seu país de origem. Como estávamos elaborando, tem a questão linguística. Essa questão da língua ela é apontada com mais ênfase no estudo do Quebec do que no estudo canadense. Muitos imigrantes, quando chegam no Canadá, têm mais facilidade com o inglês. Né? O país, de uma maneira geral, fala muito mais inglês do que o francês. Então, o francês acaba sendo uma barreira de obstáculo no Quebec. Mas outros obstáculos são apontados por ambos os estudos, né? Como a falta de conexão, de networking. Você chega, conhece muito pouca gente, então não sabe muito bem a quem procurar. Eu passei por isso quando cheguei aqui, não sabia muito bem quais os caminhos trilhar para começar na minha área de trabalho, né? Uma outra coisa que o estudo aponta também é a falta de reconhecimento dos estudos. Às vezes você é formado no Brasil em uma determinada área e o seu diploma não vale aqui assim de cara. Ele precisa passar por uma equivalência, né? E essa equivalência dos estudos pode ser lenta, pode ser... Não é nem só isso, é o que aconteceu comigo. Assim, eu sou formada, eu tenho uma licenciatura no Brasil em Sociologia e essa licenciatura não foi reconhecida aqui. Eles reconheceram isso como um curso... eu não sei nem como é que traduz isso, um certificado universitário. Mas que não te permite dar aula. Não me permite dar aula. Isso foi uma barreira. Não me permite dar aula. Na escola eu já não poderia, porque não tem essa matéria de sociologia. Então, de qualquer forma... Mas eu poderia
há outros caminhos para dar aula, porque é uma necessidade muito grande nas escolas hoje. Temos essa necessidade gritante aqui no Quebec. Então, professores que falam francês, venham para cá porque precisamos de vocês. Mas, no meu caso, eu não sou reconhecida como professora. E mesmo que eu venha fazer o mestrado, eles não aceitam. Então, quer dizer, quando a gente começa a analisar todas essas barreiras, esses obstáculos, falar que um imigrante, 50% deles estão trabalhando nos mesmos níveis que estavam no Brasil, eu considero, inclusive, uma taxa alta, né? Porque não é fácil, né? Isso é um problema aqui no Canadá, no Quebec, é essa barreira da equivalência, do reconhecimento das formações, porque eles estão desesperados por pessoas. Eles fazem esse processo de imigração para isso e quando chegamos aqui encontramos essas barreiras. Eu praticamente teria que fazer uma faculdade de novo. Eu tendo duas, eu teria que fazer uma outra para ser professora de escola. Então, assim, é algo que desmotiva o trabalhador, o qualificado, a ir em busca dessas etapas, a não ser que realmente, assim, seja um sonho absoluto da vida da pessoa e vale a pena, porque o tempo passa, gente. Se você veio como dentista, a gente vê, né, como estão bem, e por mais que tenha que voltar a estudar, passar um tempo, talvez fazer um mestrado, dependendo da sua área, é uma coisa que vale a pena, porque em 2, 3 anos e a sua vida muda completamente, porque a sua realização pessoal, profissional e o seu patamar para conquistar mais coisas, inclusive para ter dinheiro sobrando para voltar para o Brasil em determinadas ocasiões, a viver essa imigração de uma maneira mais agradável. É fundamental que você, quando for imigrar, no seu plano de imigração, coloque isso, né, no papel e diga assim, olha, o que me realiza? Essa profissão que eu tenho no Brasil, que eu exerço, me realiza? É isso que eu quero fazer no Canadá? De repente, esses obstáculos iniciais, eles vão acabar valendo a pena a longo prazo você passar por cima disso, né? Então, corra atrás dos estudos, dessa equivalência, né? De repente, é o que a Vanessa falou, pode ser que dure 1 ano, 2 anos, que para quem está chegando pode parecer muito tempo. Mas depois que você está aqui há 10 anos, você vê que esses 2 anos iniciais fazem muita diferença para o restante da sua vida aqui. Vale a pena aí fazer um esforço inicial, viver bem abaixo do padrão que você poderia viver trabalhando e ganhando algum dinheirinho a mais e viver como estudante para poder exercer a sua profissão lá na frente, aqui no Canadá. Uma coisa que é importante a gente salientar é que se você tiver que chegar aqui e começar os estudos de novo, ou de repente passar 1, 2 anos estudando para validar os seus diplomas, você vai ter uma possibilidade ao menos de ter uma bolsa de estudos e que vai pagar os seus custos de vida. Então você vai conseguir sobreviver, manter a sua vida estudando nesse período. Então, se você conseguir ou vir com uma reserva de dinheiro, ou de repente conseguir se apertar um pouquinho nesse começo para daqui 1, 2 anos se colocar melhor no mercado de trabalho, vale muito a pena. Uma outra coisa que dificulta a empregabilidade do imigrante aqui no Canadá é a falta de experiência canadense. Às vezes você tem 10 anos de experiência no Brasil, mas você não teve nenhuma experiência aqui no Canadá e eles não contratam. Você sabe que no estudo do Quebec foi apontado também as situações onde as pessoas conseguiram um emprego e pouco tempo depois, 1 mês, 2 meses, 3 meses, acabou perdendo esse emprego porque não se adaptou à cultura. E eles, inclusive, colocam, né, nos termos dessa pesquisa o savoir-être québécois. Né? E as pessoas acabam não se acostumando com o estilo de vida do québécois e acaba não se adaptando no emprego e perdendo o emprego. Para o brasileiro isso não é uma grande diferença, mas veja bem, há culturas completamente diferentes da ocidental, né? É verdade, e em relação aos brasileiros, a experiência que eu tenho aqui conversando com os canadenses é que nós somos muito bem vistos por eles, né? Como pessoas que estão sempre dispostas a trabalhar, que trabalham bem. Então, assim, eles têm esse julgamento dos brasileiros como bons trabalhadores. Mas você poderia comparar um pouco, assim, o que é esse savoir-être québécois? Eu posso comparar, sim, na minha área, né? Aqui existem coisas curiosas aqui no Quebec, né? Primeira coisa, né? A hierarquia aqui não é tão forte quanto é no Brasil. São todos muito parecidos. Eu não sei se a diferença de salário, que nós já comentamos até num episódio anterior, tem alguma influência nisso.
mas existe alguma coisa que faz com que eles se sintam mais iguais. Então não tem muita diferença entre os níveis, né? Existe um respeito, claro, são muito respeitosos, mas a hierarquia parece que os degraus são menores entre os níveis dentro de uma empresa. Uma outra coisa é o horário de trabalho, né? Aqui os horários são mais reduzidos do que em relação ao Brasil. A carga horária do Brasil de 44 horas, aqui uma carga horária normal ela é de 40 horas ou muitas vezes 37 horas e meia, 36 horas, quer dizer, são menos horas durante o dia, né? As pessoas têm essa, vamos dizer assim, levam o trabalho um pouco menos, não tem tanto peso o trabalho no dia a dia. Eles gostam de aproveitar mais o dia, a família. Então tem essa diferença em relação ao Brasil, pelo menos na minha área. Eu diria que, de acordo com a minha experiência, como tinha essa questão da maternidade e eu precisava de uma flexibilidade, a possibilidade de ter muitas ofertas de emprego faz com que a gente possa negociar as condições de trabalho. Eu negociei várias vezes o meu horário de trabalho e, mesmo que a função não fosse para meio período, a pessoa precisava tanto, o chefe precisava tanto que me aceitou nas minhas condições. Então, o que eu te pergunto, Lauro, o que acontece, por exemplo, falando desse savoir-être, com um chefe, com uma pessoa que finalmente consegue aquele posto de trabalho de um nível superior, mas que é um chefe mandão, assim, que quer... Você sabe que aqui, como eu falei, as pessoas se veem muito próximas, né? Então não tem tanto essa diferença de nível entre um subordinado e um chefe. O degrau é menor. Então acaba que essa pessoa acaba não tendo muito destaque, porque a voz de quem está embaixo acaba falando alto. As pessoas acabam não gostando de um chefe dessa forma, né? Então, pelo menos a experiência que eu tive aqui é que quem recebe ordens de alguém que é muito mandão e que não está nesse savoir-vivre, né, que eles dizem, de estar um pouco mais relaxado e tal, acaba recebendo, vamos dizer assim, um feedback muito negativo por parte dos seus funcionários, dos seus empregados, e isso acaba refletindo, assim, não dura muito tempo, pelo menos essa é a minha experiência na minha área, né? Agora, uma outra coisa que é muito interessante também é que, como a gente falou que tem pouca gente, muito emprego, então existe sim isso que a Vanessa comentou, dos chefes serem um pouco mais flexíveis. Então, quando os funcionários pedem, eu preciso sair mais cedo, eu preciso de um dia para isso, eu preciso de um dia para aquilo, acaba, na maioria dos casos, né, existem áreas e áreas, existem chefes e chefes, empresas e empresas, mas na maioria das vezes existe essa flexibilidade de você poder pegar um dia por causa de uma responsabilidade com os filhos na escola, no médico, enfim, é uma flexibilidade maior. Mas vamos falar agora das profissões que são mais assim, onde é mais possível de você exercer a mesma função que você exercia no Brasil. Quais são elas, Laura? Olha, uma lista dessas profissões eu não tenho, mas certamente a gente consegue colocar dentro de uma caixinha quais profissões que têm os componentes que facilitariam a sua entrada aqui, né? Primeira coisa, se a língua não for uma barreira na profissão, essa é fundamental. Então, exatamente. Se você não for, se a sua profissão não for algo que trabalhe exclusivamente com a voz, com a língua, com o falar, isso já conta muito, né? Para quem é relações públicas, para quem é jornalista, para quem é professor, isso acaba tendo uma dificuldade maior. Então, meu primeiro ponto seria esse. Se a sua profissão não tem essa exigência com a língua, já é um pontinho para entrar dentro desta caixinha que vai facilitar as coisas para você. E às vezes vale até a pena, se você já tem o inglês, considerar o outro lado do Canadá. Sem dúvida, porque como a gente falou, faz parte inclusive da pesquisa do Quebec, que a língua tem sido uma barreira aqui, né, para os imigrantes. Mas se você está considerando a província do Quebec por conta exclusivamente do francês, ou porque você gosta do francês, ou quer ter essa oportunidade de aprender, ou já fala o francês, então tem todas essas possibilidades também para trabalhar aqui. É interessante isso, considerar a questão de querer aprender uma língua, aprender o francês, mas tem que ver também se financeiramente isso compensa, né? De repente você já está a meio caminho andado para começar a exercer sua profissão
perto dos níveis que você exercia no Brasil e, de repente, você vai voltar tudo para trás por causa do francês. Afinal, chegar à excelência do francês é bem mais difícil que chegar à excelência do inglês, principalmente para os imigrantes qualificados que muitas vezes já têm uma bagagem de inglês. Isso é verdade. Isso tudo tem que ser colocado numa balança para você ver, né? O que vale mais a pena, o que eu quero, o que eu busco e o tempo que você tem para trilhar esse caminho. Ou seja, aonde eu consigo chegar em 2, 3, 4, 5 anos só com inglês ou onde eu consigo chegar nos mesmos 3, 5 anos precisando ainda aprender um segundo idioma, né? Uma outra coisa que vai facilitar também a sua entrada aqui no Canadá é se a sua profissão não exige uma equivalência do seu diploma. Então, se você tem uma profissão como TI, por exemplo, que são cursos, que você faz cursos e que esses cursos são praticamente reconhecidos no mundo inteiro, isso sem dúvida nenhuma vai ajudar você bastante a conseguir trabalhar na sua área aqui, né? Outras profissões, como a minha mesmo, na área da aviação, que também tem um reconhecimento praticamente mundial, também ajuda bastante a entrada, né? Então, vale ressaltar que o diploma ele pode ser, sim, uma barreira na sua chegada. Sim, mas se você está disposto a esperar 2, 3 anos, vale a pena estudar para obter esse reconhecimento. Voltando a esse savoir-être québécois, fala um pouquinho para a gente, Laura, você que é chefe numa empresa sindicalizada, qual é a diferença entre um sindicato no Brasil e no Canadá? O impacto que isso tem no gerenciamento de funcionários. Isso tem um impacto grande, inclusive quando contratam gestores de empresas onde o ambiente é de funcionários sindicalizados, eles colocam, né, na oferta de emprego, né? Buscamos gestores que tenham experiência em ambiente sindicalizado. Por que isso? Porque as leis aqui no Canadá e no Quebec, as leis trabalhistas, elas são bem diferentes das do Brasil, né? A gente tem muito menos leis trabalhistas. Então, quando a gente trabalha numa empresa sindicalizada, eles acabam colocando as suas próprias regras, né, que são votadas dentro de uma assembleia, junto com a empresa, né, e acaba criando um sindicato para criar regras específicas ou para um determinado setor, ou às vezes é especificamente para aquela empresa, né? Então, empresas que têm muitos funcionários costumam ser sindicalizadas e isso tem um impacto grande para os gestores aqui. Por quê? Porque, como a gente falou, não tem muitas leis trabalhistas, então, para quem trabalha em outros setores, acaba tendo muito mais facilidade em contratar, demitir, promover. Quando o ambiente é sindicalizado, os funcionários têm muita proteção do sindicato. Muita proteção. Então, dificilmente um empregado sindicalizado será demitido, por exemplo. Ele precisa fazer muita besteira para ser demitido. Existe uma sequência de coisas ruins que ele precisa ser feito até chegar a uma demissão. Eu acho que essa é uma das principais diferenças, né? Acaba protegendo muito quem tem muito tempo de serviço. Porque isso é uma outra coisa aqui, né? No Brasil, as pessoas que não trabalhavam direito acabavam sendo demitidas porque não têm as competências. Aqui, um ambiente sindicalizado, você demite por senioridade. Então, quem é mais novo é demitido primeiro. Quem tem mais tempo de casa é demitido por último, né? Então, você tem que ir abolindo certos cargos se você quiser demitir alguém que tem muito tempo na empresa. Isso é um obstáculo grande para um gestor aqui. Isso é péssimo para a empresa, né? Muito, muito ruim, né? Na minha experiência aqui, talvez vai ter gente que discorda e tudo bem, né? Acho que muita gente vai pensar diferente. Mas, pelo que eu vi, o ambiente sindicalizado protege aqueles que fazem coisas erradas, né? Assim, que trabalham mal ou que têm uma frequência ruim no trabalho, ou seja, tem muitas faltas, acaba protegendo esses. O que trabalha bem não é beneficiado pelo sindicato em hipótese alguma. E fora que atrapalha a motivação desse funcionário que trabalha bem, né? Sem dúvida, atrapalha. E quando há cortes, de repente uma pessoa que é nova na empresa trabalha muito melhor, está muito mais motivada do que alguém que está há muito tempo e você é obrigado a demiti-la antes de alguém que é mais antigo. E que não está trabalhando bem. E que não está trabalhando bem. Isso é um fator
que é bem ruim. Uma boa opção para quem tenha uma formação universitária no Brasil ou uma longa experiência de trabalho que possa ser comprovada aqui no Canadá é o funcionalismo público. Claro que assim, a pessoa também tem que estar disposta a trabalhar em tempo integral, mas não é aquela dificuldade como no Brasil, do concurso público super concorrido, porque ali também tem muitas vagas. Se você entrar no site do governo do Quebec ou do governo do Canadá, você vai ver a lista que é longa. Eu, por exemplo, poderia aplicar para várias vagas, eu só não fiz isso até hoje, porque eu realmente não quero trabalhar em tempo integral por causa das minhas filhas. Mas há essa possibilidade, né? Trabalhar para o serviço público canadense é um dos empregos que tem uma estabilidade muito boa e também tem uma pensão, né? Uma aposentadoria melhor do que a média dos empregos normais, né? E mesmo para passar no concurso, não é difícil como no Brasil. Eu não vou saber aqui dizer os detalhes de cada concurso, porque é muito específico, mas alguns é apenas questões ligadas ao computador, as funções que você vai exercer mesmo. É uma entrevista com você para saber se você é capaz de exercer aquelas funções. Mas o mais interessante é que há cotas. Nesses concursos há cotas que devem ser preenchidas. Então, há sempre a chance do imigrante, da mulher, de conseguir essas vagas com uma certa facilidade, se aquilo lhe interessa, se ela passar também na prova de língua. Mas o que eu quero dizer é que essa prova não é tão difícil assim e que é mais fácil do que, de repente, você esperar atingir um certo nível de fluência na língua e competir numa empresa privada. No setor público vai ser mais fácil por causa justamente dessas cotas e dessa abertura. O Canadá ele gosta de refletir essa diversidade cultural nas suas empresas públicas. Uma coisa interessante é que o Canadá se preocupa muito com a situação dos seus habitantes e a condição do emprego é uma coisa importante na vida de qualquer um, né? Então, todas essas pesquisas que nós mencionamos também servem como base para o próprio governo ajudar a melhorar essa situação, inclusive dos imigrantes, né, Vanessa? Sim, é uma pauta, né, para as políticas públicas, como utilizar melhor esses imigrantes que estão fora da sua área profissional, é um capital humano subutilizado, inclusive. Então eles procuram adotar medidas, né, para que esse imigrante tenha uma adaptação melhor, inclusive ajudando na questão da língua, inclusive com alguns organismos tentando colocar você no mercado de trabalho para que você comece a adquirir experiência canadense. Então tudo isso vai ajudando você nos seus primeiros passos aqui no Canadá. Mas a colocação em níveis compatíveis com o que era exercido no seu país de origem ainda é algo que o país está trabalhando, tanto no Canadá como no Quebec. Isso é algo apontado por esses estudos e que fundamentalmente passa por, além das qualificações, da aquisição da língua, também de uma estratégia futura para esse imigrante que chega aqui e fica perdido, né? O que eu faço? Imagina, gente, você no Brasil sem nenhuma referência, sem nenhum exemplo de profissão. O que uma pessoa, como que meu tio, meu primo chegou a exercer aquela profissão? Você sabe da trajetória de muitas pessoas, mas quando você chega aqui, você não sabe nada da vida de ninguém, da trajetória profissional de ninguém. E não existe essa pessoa, esse organismo, até o momento, está-se, né, assim, conversando, discutindo sobre quais maneiras de melhor orientar esses imigrantes para que eles exerçam as profissões para as quais eles foram chamados para o Canadá, né? Então, assim, é algo que falta ainda, falta esse direcionamento efetivo, claro, informações claras e precisas e bem objetivas para se chegar a determinados postos de trabalho. Porque a gente acaba chegando aqui sem saber muito quais os caminhos trilhar, a quem recorrer, onde procurar as informações corretas para a sua determinada área. E, de repente, é importante também salientar que algumas pessoas vão simplesmente não conseguir exercer a sua profissão que exercia no Brasil por uma série de obstáculos que podem forçar até a estudar tudo outra vez. E, de repente, você não está preparado para isso. É importante para essas pessoas avaliar
qual seria, então, o próximo passo? O que eu poderia fazer se não essa área que eu já exerço no Brasil? Né? Qual seria o meu caminho mais fácil com os estudos que eu tenho? Infelizmente, esse profissional aqui não existe que vai te dar essas respostas mastigadas, né? Mas esse é um exercício importante para você fazer antes de você colocar os pés aqui para saber exatamente como será o seu futuro profissional. Enquanto isso, esses relatórios cobram dos governos que crie esse organismo que vai ajudar você a melhor se realizar profissionalmente no Quebec ou no Canadá. O Canadá se preocupa muito não só que você venha para cá, mas que também que você fique aqui, né? Eles também investem em você quando você chega e é interessante que você fique aqui e feliz e, claro, que tenha uma boa profissão. Então isso é importante para o país também está preocupado com isso. E a dica que eu deixo para vocês é pesquise bastante a respeito da sua profissão, aonde você pode chegar, quais os caminhos para isso e se vale a pena esse passo grande, né? Se este caminho for algo que você consegue trilhar em pouco tempo, eu digo para você, aposte nisso, porque o seu futuro aqui vai ser muito melhor se você estiver realizado profissionalmente. Eu concordo com tudo que o Lauro falou e eu digo, não se intimide pelo tempo que você tem que estudar uma vez chegando aqui. Vale muito a pena, porque o patamar que onde você vai estar, vai ser muito melhor em todos os aspectos. Este foi mais um episódio do Estação Canadá. Esperamos ter esclarecido algumas questões do mercado de trabalho canadense e quais são os possíveis desafios que você encontrará uma vez aqui. Se você gostou deste episódio, então compartilhe se você estiver numa plataforma de vídeo no YouTube. Deixe o seu comentário também para a gente. Não esqueça também de nos seguir no Instagram. Lá você pode deixar o seu comentário e também fazer uma pergunta. E de repente, quem sabe num próximo episódio podemos responder para você. Também nos siga nas principais plataformas de podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau.